dia a todos, graças a Deus, irmãos. Bom cantar sem máscara, né? Diferente, né? Consegue soltar mais a voz. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 5. João 5, versículos... Bom, a gente vai ver a história do versículo 1 em diante, mas eu vou começar lendo os versículos 17 e 18, que são aqui o motivo principal da aula de hoje, estão nesses versículos. Mas antes, vamos orar ao Senhor para dar início ao estudo. Senhor, te agradeço por esses irmãos que estão presentes aqui conosco, para cultuarmos ao Senhor, para aprendermos Tua Palavra, para meditarmos naquilo que está escrito, para conhecermos melhor a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que possamos também nos aperfeiçoarmos em seguir o Senhor, em entender os Teus ensinos e nos aproximarmos como bons cristãos, refletindo aquilo que é o caráter de Cristo, aquilo que são os Teus ensinos, para podermos também transmitir para outros, para aperfeiçoarmos nossa vida e conhecermos Tua Palavra. Te peço, Senhor, a bênção para essa igreja. Alguns irmãos não vieram, talvez, por motivo de saúde. Que o Senhor esteja com eles também, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, os primeiros versículos que eu vou ler são o 17 e o 18. João 5, 17 e 18. Diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, essa manhã, vamos pensar um pouco nisso daqui, principalmente esse versículo 18, que é aquilo que é o motivo pelo qual Jesus foi morto. A Bíblia fala em outra ocasião que os líderes judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham inveja de Jesus. Pilatos percebeu que eles queriam matá-lo por causa de inveja. Então, inveja é um dos motivos por que Jesus morreu, porque os fariseus estavam perdendo seguidores, os saduceus, né? E eles estavam largando o respeito, a veneração pelos líderes judeus, estavam se voltando para os ensinos de Jesus. Então, a inveja foi um dos motivos pela morte de Jesus. Outros motivos estão aqui descritos. Eles procuravam matá-lo porque ele quebrava o sábado e porque ele dizia ser Deus, o seu Pai, e se fazendo assim igual a Deus. Essa parte de Jesus se fazendo igual a Deus, se Deus quiser, a gente vai estudar na semana que vem. Hoje nós vamos pensar um pouquinho nessa primeira parte que gerou a confusão. A confusão na cabeça dos judeus. Mas Jesus está quebrando o sábado. Sábado nos foi dado por Moisés. Sábado não pode ser violado, né? Um dos 10 mandamentos. Como você vai violar um dos 10 mandamentos, né? E João, o apóstolo, né, está dizendo aqui que foi um dos motivos porque os fariseus queriam matar Jesus. Então, além da inveja, tinha esses problemas doutrinários, né? Um homem não pode se fazer igual a Deus. Não, um homem não pode, um judeu não pode quebrantar o sábado, e ele está fazendo isso. Então, tinha uma parte que era zelo religioso, vamos proteger a nossa religião judaica contra este herege, e uma outra parte era inveja. Nós estamos perdendo popularidade e ele está ganhando, né? Então, as duas coisas estavam presentes aqui. Jesus deixou bem claro que os fariseus eram hipócritas. Em outras ocasiões ele deixa muito claro que eles impunham fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. E nós vamos ver hoje alguns exemplos de como eles faziam isso com relação ao sábado. Eles faziam isso com relação ao sábado também, e ainda hoje fazem. Então vamos ver um pouco da hipocrisia dos fariseus
com relação a este ensino que é importante, que está presente na nossa vida ainda hoje. Muitos vão nos acusar de sermos uma falsa igreja porque nós não estamos seguindo o sábado, porque nós estamos cultuando Jesus no domingo e não no sábado. Então muitos vão dizer que você é falsa igreja, que você não é salvo por causa disso. Existem assim, outras pessoas vão dizer que não, tudo bem, eu prefiro cultuar no sábado, eles cultuam no domingo, eu acho que não está correto, mas eles não vão dizer assim, você vai para o inferno por causa disso. Mas alguns dizem, você vai para o inferno porque você cultua Jesus no domingo e não no sábado, tá? Mas nós temos aqui então, não vou tratar tudo sobre o sábado essa manhã, todos os textos que a Bíblia mostra sobre o sábado, nós já fizemos isso em outras ocasiões, né? Eu já repeti isso várias vezes. Mas hoje, como no nosso planejamento do estudo da sequência da harmonia dos evangelhos caiu nesse capítulo, então eu resolvi juntar duas partes aqui. Nós estamos, para quem acompanha o planejamento, o cronograma aqui dos estudos, nós vamos estudar uma parte que está escrito o tanque de Betesda hoje. A história que nós vamos ler é o tanque de Betesda. Mas eu vou juntar também dois estudos, dois tópicos que estão mais para frente ali, que é colhendo espigas de milho no sábado e a mão mirrada. Dois tópicos que estão ali mais para frente. Por quê? Porque eles envolvem o mesmo assunto, o sábado. Jesus quebrando o sábado, né? Ou assim então diziam os fariseus. Então, vamos ver aqui desde o começo do versículo 1 do capítulo 5 de João. João vai nos dizer o seguinte, vai nos relatar o seguinte: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Tá, então, uma festa. A gente não sabe qual era a festa. Alguns acham uma Páscoa, alguns acham que podia ser um Pentecostes, podia ser a festa do Purim, algumas festas que os judeus iam para Jerusalém anualmente, né, para celebrar, mas o texto não nos fala, nos revela qual era esta festa, que não parece ser muito importante a gente saber. Isso aqui, o fato é, tinha muita gente de fora, muita gente viajando para Jerusalém para essa festa. E no versículo 2 é dito assim: ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Tá, então você tem aqui uma situação de um tanque chamado Betesda, que tinha 5 alpendres. Onde que ficava? Em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Se você tem uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel, esse porta deve estar em itálico, em letra, aquela letra mais inclinada assim, tá? Eu gosto dessa Bíblia porque ela te diz quais são as palavras que estão em itálico e quais que não estão. O que significa estar em itálico nessa Bíblia? Significa que o tradutor colocou essa palavra aí para facilitar o seu entendimento, mas ela não se encontra no original. Então ele deixa isso bem claro para você. Olha, essa palavra eu coloquei aqui para facilitar a leitura, mas não é uma palavra que aparece no original. Se você checar a Bíblia King James, ela não coloca porta aqui, ela coloca mercado. Um tanque próximo ao mercado das ovelhas, né? Qual que está certo? É porta das ovelhas ou é mercado das ovelhas? Não é tão importante para nós, porque a gente não mora em Jerusalém. Eu não fico pensando, será que isso foi no mercado das ovelhas ou foi na porta das ovelhas? Ou de repente a porta das ovelhas fica próximo do mercado das ovelhas, é a porta do mercado das ovelhas. Então, mas eu creio que a porta das ovelhas é a tradução correta, porque é um local que é mencionado lá no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1. Se você for ler, você vai ver lá que tem uma porta lá em Jerusalém chamada Porta das Ovelhas, tá? Então, eu creio que o tradutor aqui agiu com bom senso na Bíblia em português e colocar na Almeida Corrigida Fiel, colocar Porta das Ovelhas. Isso aqui é conhecida. Este tanque de Betesda, Betesda significa porta de misericórdia. Então alguns colocam aí como porta das oliveiras. Alguns manuscritos trazem uma forma um pouco diferente do nome Betesda. Alguns colocam Betesada. Alguns manuscritos antigos está escrito Betesda, outros está escrito Betesada. É muito parecida a palavra em hebraico, né? Então Betesada significa porta das oliveiras, Betesda significa porta de misericórdia, né?
importa. Você suprimir, Não afeta o sentido, né? No sentido do texto, para você, não vai fazer muita diferença. Você está identificando aonde que é. É o tanque de Betesda, né? O tanque de Betesda, que é um local da misericórdia, vamos dizer assim. Mas só para você identificar onde que é isso. Você tem ali, esse tanque foi encontrado pela arqueologia em 1888, foi descoberto nas escavações de Jerusalém, eles descobriram esse tanque ali perto do templo. Ele é tipo uma piscina onde tem essas, fala 5, né? 5 alpendres. O que é um alpendre? É tipo de uma varanda coberta. Então, 5 varandas cobertas em volta dessa piscina, desse tanque, onde as pessoas ficavam ali aguardando alguma coisa acontecer. Que coisa é essa que ia acontecer? Você tinha um monte de doentes ali, né? Jazia grande multidão de enfermos, gente doente, cegos, mancos e ressecados ou mirrados. O que é uma pessoa ressecada ou mirrada, né? Algum membro estava seco, estava pequeno, estava encolhido, né? Uma coisa que um defeito físico aqui das pessoas. Alguns desses defeitos podem ser congênitos ou podem ser adquiridos, né? Esperando o movimento da água. Por que essas pessoas estavam esperando o movimento da água, né? O que acontecia com esse movimento da água? Irmão, Oi. eu falava tanque aí, acho que dá mais um sentido, porque agitava água, tem que ser um tanque. Sim, mas é um tanque mesmo. É um tanque grande, só que não é assim, é só para não pensar que é um tanque igual a um tanque de lavar roupa, né? Não, é um tanque do tamanho de uma piscina. Né? É um tanque grande. E então, ele estava esperando o movimento da água. O que acontecia nesse movimento da água? Versículo 4 vai dizer: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que coisa curiosa, né? Um anjo descia e mexia na água, a água balançava ali e pula. Quem entrar primeiro consegue ficar curado. Uma coisa inusitada, né? Não é todo dia que você vê uma coisa dessas, né? Uma piscina ali. E aí, quem está menos doente consegue ser curado, né? Porque ele consegue tomar mais rápido, né? Quem é o paralítico, que é o pior de todos, ele não consegue, né? Então, você tem aqui uma disputa, né? Tinha fé, 38 anos, não faço ele trabalhando todo dia. Aqui a gente não leu essa parte ainda, mas o irmão está se adiantando, né? O versículo 5, né? Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Não sei se ele estava 38 anos esperando no tanque, mas estava enfermo há 38 anos. Ele nasceu com essa enfermidade ou ele adquiriu essa enfermidade? Não sabemos, né? Mas já fazia 38 anos que tinha um homem ali um daqueles alpendres, tinha um homem doente. Qual era a enfermidade dele? Ele estava deitado. No versículo 6, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Parece assim injusto, né? Por que o cara que é mais forte consegue e eu cheguei primeiro? Salve-se quem puder. Aí, então tinha alguém que estava ali, não conseguia, ficava deitado, não conseguia se levantar se alguém não o pegasse e lançasse lá. Você pode imaginar que ele era um manco ou um paralítico, talvez, né? Não dá o nome da enfermidade dele, mas era grave, ele não conseguia se lançar ali. Esse texto do versículo 4, que fala desse anjo, então, tem alguns manuscritos antigos que não aparece esse versículo, e então as pessoas ficam imaginando um monte de coisa. O que era isso aqui, afinal de contas, né? Claro que havia essa crença, porque senão não teria aqueles enfermos todos, e o paralítico não falaria no versículo 7, Senhor, alguém precisa me jogar ali, né? Então é claro que essa crença havia, que vai vir um anjo aqui e vai mexer nessa água aqui. O que as pessoas ficam pensando muitas vezes é o seguinte: isto era algo que acontecia de fato ou era uma superstição dos judeus? Existe essa discussão aí entre os teólogos. Isso aqui era um fato que acontecia mesmo? Havia um anjo que passava ali? Ou isto era uma crença dos judeus
e aí então as pessoas entravam ali por conta disso, né? Por causa dessa superstição. Bom, o jeito que o texto foi colocado para nós, neste versículo 4, ele diz: um anjo descia lá e agitava a água. Ele não coloca como assim, sendo só uma crendice. Não, ele fala como se fosse um fato, né? Então, assumindo que esse texto está no original, seria um fato. Seria um fato mesmo que aconteceu. Aí você pensa, mas não parece ser um jeito que Deus cura as pessoas hoje, né? Só uma observação antes de comentar isso aqui. Tem um grupo que eu li que ele fala assim: olha, anjo é mensageiro. Anjo é mensageiro. Mensageiro podia ser um homem. Então, alguns teólogos cogitam o seguinte: isso aqui era um sacerdote, um mensageiro de Deus, que ia lá nessa festa uma vez por ano e ele lavava os utensílios do sacrifício ali e espalhava sangue naquela água, o sangue santo das ofertas. Então as pessoas ali nessa hora, por sua superstição, pulavam. Acho meio viajado essa explicação. Eu acho muito imaginação. O texto não me parece favorecer essa interpretação, não. E outra, pesquisadores descobriram, entre outros povos, essa crença também de que uma vez por ano tinha um anjo que em alguns locais ele agitava uma água e as pessoas eram curadas. Então não era uma crença só dos judeus, outros povos tinham essa crença também. Então por isso alguns acham que era uma superstição, mas o texto não coloca como superstição. Então eu vou assumir que o texto eu vou assumir que o versículo 4 faz parte do texto e que, como o versículo 4 declara que isso acontecia, então era um fato. Havia um anjo que de fato mexia nesse tanque, nessas águas, e uma pessoa entrava ali e seria curada. E aí alguém pode pensar: não, mas essa é uma forma estranha de você promover cura, né? Eu acho que Deus faria diferente. Olha, eu não posso colocar como que Deus faria a cura, porque se você for olhar na Bíblia, você vai ver muitas curas inusitadas, ou seja, inesperadas, de uma forma que você não pensa, né? Que seria assim. Por exemplo, Jesus cuspir na lama e fazer um barro e passar no olho de uma pessoa, né, para curar. Por que Jesus simplesmente não falou para o cego: enxerga aí, né? Pronto, enxergou. Ele fez um lodo em outra ocasião, né? Ele passou outras vezes ele curou o cego simplesmente com a palavra. Naamã teve que se banhar 7 vezes no Rio Jordão, mas ele foi o único que foi curado de lepra assim. Ninguém mais, a gente tem nenhum relato na história de que alguém foi curado de lepra se banhando 7 vezes no Rio Jordão, a não ser Naamã, né? Eliseu, ele tira um veneno de uma panela onde os profetas estavam cozinhando ali uma erva venenosa, e eles provam uma sopa ali. Eu falei: essa sopa aqui está mortal. E o Eliseu fala: joga farinha aí nessa sopa que fica tudo certo. E jogaram farinha e pronto, comeram a sopa sem problema nenhum. Farinha não tira veneno, né? Imagina que um machado flutuando. Machado flutuando, né? O machado caiu no rio. Eu lembrei agora dessa farinha, eu lembrei de ter um prato, uma raiz venenosa lá no Pará. Eu tenho um aluno do Pará lá no ITA, ele fala isso, né? Esqueci o nome da raiz. Tem uma raiz venenosa no Pará que eles fazem um prato delicioso com isso. Só que você tem que cozinhar a raiz durante 7 dias seguidos para tirar o veneno. Se você não cozinhar 7 dias, você morre se provar que pronto. Você tem que cozinhar 7 dias. E é uma delícia. Eu não teria coragem de provar, mas é assim. Então, se ele soubesse da farinha, é só jogar um pouquinho de farinha, né? Pronto, né? Mas isso aconteceu com Eliseu. Os ossos de Eliseu ressuscitaram o morto que caiu no túmulo de Eliseu, e o morto ressuscitou. Você pensou? Uma vez na história, né? A sombra de Pedro curava as pessoas em Atos 5, Pedro andando nas ruas, e a sombra dele curava os doentes. Você vai trazer isso para a igreja agora, né? Põe uma luz aqui para o pastor quando estiver pregando, né? Ele faz uma sombra aqui, ele faz assim. Fala para o Cantoca hoje à noite, vamos fazer um show pirotécnico aqui. Tem uma outra ocasião
Atos 19 diz que os lenços e aventais de Paulo eram levados para curar e exorcizar demônios. Isso aí usa Ainda usa, né? Lencinho tem bastante, né? Mas aí tem aquela história, né? O demônio fala assim: Paulo eu conheço, né? Jesus também, mas e você, quem é? Né? Então, os demônios tinham medo até do lencinho do Paulo que ele chegava. Era um evento único na Bíblia. Nunca é ensinado isso, que você tem que pegar um lenço. Vou pegar um lenço, eu estou com um lenço aqui. Tá limpo, viu? Fazer assim igual a outro, né? Pronto, agora vamos vender, né? Vende assim. Só que eu não tenho poder, né? Então não adianta, né? Mas a Bíblia não ensina você a fazer isso. Só que ela diz que com Paulo, uma vez, houve isso, né? Uma ocasião ali, eles tiravam os lenços do Paulo e levavam lá para curar, não sei o quê. Tem muitas igrejas. Tem a igreja batista que já fez isso, tá? Desse jeito. Mas então, não é o ensino neotestamentário para a igreja copiar, né? Mas aconteceu estranhamente, aqui, isso aqui você tem um anjo que descia, agitava a água e as pessoas, o primeiro que entrasse, era curado. Então, cremos que é uma exceção, algo que aconteceu, né? Nesse período, nessa época ali em Jerusalém. É possível que anjos de Deus sejam usados para curar, assim como os demônios são usados para causar doença, né? Tem muitos demônios no Novo Testamento, na Bíblia, que são mencionados como sendo responsáveis por doenças, né? No tempo de Cristo, e nada impede então que um anjo fosse responsável por causar cura, por gerar cura. Isso certamente era uma crença também dos judeus, porque se você for ler aquele livro apócrifo Enoque, ele fala dos nomes de anjos. Ali tinha um que é Rafael, né? Rafael não é o nome da Bíblia, é o nome desse livro apócrifo. Mas o Rafael significa médico de Deus. O nome, a tradução dele é médico de Deus. Então os judeus tinham crença, com certeza, que anjos eram capazes de curar também. O tanque de Betesda parecia um hospital, então, nessa época, né? Eles tinham ali um monte de doentes, era o local onde os doentes iam procurar alguma cura milagrosa. E aí você tem um desses doentes, o versículo 5, 38 anos de enfermo, né? Então, parecendo aqui um paralítico, talvez, né? Versículo 6, o versículo em que Jesus pergunta para esse. Jesus, vendo este deitado, mas tinha muitos ali. Por que Jesus vai neste? O que este tinha de especial que os outros não tinham? Por que Jesus não promove uma cura global ali? Cura todo mundo de uma vez. Ele escolheu ele escolheu este para fazer esta cura, não sei porquê. Vou ficar interrogando Jesus, indagando, mas está escrito que ele falou, vendo este e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Talvez porque esse estava em maior sofrimento, misericórdia de Cristo, não sei, mas viu o coração dele, não sei, o texto não te dá o motivo, mas tem uma escolha aqui. Porque não conseguiam entrar no tempo. Também, ou por isso, né? Muitos entraram. O nome de Deus fosse glorificado nele. Talvez ele escolheu porque este traria mais glória para o nome de Deus, né? Pode ser que seja isso. Uma vez que ele falou, perguntaram para ele, né? Quem pecou? Né? Sim, aquele era um caso. Era um cego de nascença, não era? Acho que era um cego de nascença. Ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para a glorificação de Deus. Para a glorificação de Deus, exatamente. Então ele escolheu um, porque ele entendeu que esse aqui ia trazer glória ao nome do Senhor, e ele não questiona as escolhas de Deus, né? Deus escolheu este aqui. Deus não foi injusto com os demais, né, porque ele escolheu este aqui, mas ele escolheu este aqui. Ele tem as suas razões, né? Então, Jesus quando ele foi a Jerusalém, ele não foi aos palácios, não foi se dirigir às autoridades, aos imperadores, mas ele foi para o hospital. Ele foi no hospital, vamos dizer, hospital entre aspas, né? Local onde estavam os enfermos, ele sabia que ele tinha poder de curar, mas vamos lá curar, né? E me chama a atenção porque os crentes que afirmam ter o dom de cura,
não fazem o mesmo, né? Vá ao hospital exercer o seu dom de cura. Jesus foi no local onde sabia-se que estavam os doentes, e ele vai lá e cura ali. Por que se você tem essa convicção de você ter um dom apostólico? Tem muitos que são assim, né? Nós oramos pela cura de todo mundo, né? Onde estivermos, se tiver um doente, a pessoa pedir oração, nós vamos orar por qualquer um. Agora, eu não digo que eu tenho dom apostólico, o poder da cura, né? Muitos tinham, Jesus tinha. Jesus sabia que tinha, ele ia aonde estava o doente. Eu vou curar. Por que hoje aqueles que dizem que tem o dom apostólico da cura, o poder da cura, alguns chegam a dizer na televisão que tem mais poder do que Jesus Cristo? Eu já vi pastor falando na televisão, dizendo: eu tenho mais poder de cura do que Jesus Cristo, porque Jesus disse que os que vierem após mim farão sinais maiores do que os meus. Ele fala: eu faço sinais maiores do que Jesus. Então vai no hospital, porque está precisando, né? Então Jesus ia no hospital e ele mostrava ali, e a maneira como ele fez é semelhante a outros casos na Bíblia. Olha só como é que ele faz. Ele chega, estava ali esse homem enfermo, Jesus vendo ele deitado, né? Ele pergunta: você quer ficar são? Você quer ficar curado? E o enfermo respondeu. Que pergunta, né? Se ele está ali, é lógico que ele quer curado, né? Mas Jesus está ali experimentando a fé dele, talvez. Ele responde: olha, Senhor, eu não tenho homem algum para me jogar ali na água quando alguém agita. Talvez o homem pensou: ele vai me ajudar a jogar na água, né? Senhor, não tem ninguém que me joga, né? Será que o Senhor pode me ajudar? Porque ali era uma disputa, né? Não tinha ninguém misericordioso assim, chega lá: eu estou com uma dor de cabeça, esse aqui está paralítico, mas eu quero sarar minha dor de cabeça, né? Ele que se vire, né? Não tinha ninguém ali com um coração bondoso para pegar e jogar ele lá. Não, esse aqui está pior que eu, vou jogar ele. Não, ali era cada um para si mesmo, né? Salve-se quem puder, né? Quem chegar primeiro fica, né? Então, e ele estava nessa competição sem chance de ganhar. Então ele pergunta: será que tem uma alma bondosa aqui que chegou para me julgar? Talvez seja isso que o enfermo pensou. Não tenho ninguém para me julgar no tanque. E aí o outro desce antes de mim. E olha como Jesus agiu. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Engraçado isso aqui. Por quê? Porque Jesus cura, oferece a cura assim, sem perguntar alguma coisa se ele crê nele. Olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim. Não, ele não fala nada, não evangeliza. Ele não fala: você tem fé de que eu possa te curar? Ele testa, ele não faz um teste de fé, ele só fala: levanta, né? Toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são. Veja só, ele ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Ele ficou são. O texto não fala nada que o homem fez. Aqui ele fez um esforço para se levantar, porque ele creu em Jesus, então com muito esforço levantou e aí... né? Não, só fala que na hora que Jesus falou, levanta, ele ficou são. Parece que até Jesus não cobrou fé dele antes, né? Porque geralmente você fala: você tem fé? Se creres, verás a glória de Deus. Não parece que ele tinha muita fé assim, ele até talvez tivesse, né? Mas assim, o texto não enfatiza isso tanto. O fato é, Jesus mandou: fica são, e ele ficou. Na mesma hora ficou são. Ele é passivo aqui, ele não é o ativo. O doente não é o ativo aqui, ele é o passivo da história. Ele simplesmente ouve uma palavra e fica são. Tem outra passagem bíblica em Atos 3, parecida com essa cura aqui, onde não é cobrada a fé de quem está ouvindo. Olha só, Atos 3, versículos 1 a 7. Outra história lá no livro de Atos, já depois da ressurreição de Jesus. Mas é interessante, porque a forma como foi feita a cura é muito parecida. Alguém pedindo ajuda, e os apóstolos oferecem ajuda, mas diferente do que a pessoa pediu. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ele não pediu cura, ele pediu esmola. Não acreditava que Pedro e João pudessem curá-lo da paralisia. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, né? Não está pensando em cura. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou de graça. Eu dou de graça. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Cadê a grande manifestação de fé da pessoa que recebeu? Ele creu, sim, mas quem fez tudo foi Pedro, né? Ele falou: levanta, pegou pela mão, levantou. É assim, o paralítico é totalmente passivo na história. Tem que ter um mínimo de fé aqui, né? A fé de grão de mostarda mesmo, né? Não é uma grande coisa que ele fez. Simplesmente pegou na mão de Pedro. Pedro o levantou. Então ele recebe a cura de graça. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas se você não crê, eu orei por você, mas você não foi curado. Não foi curado porque faltou fé em você. Aí ele joga a culpa na pessoa. Eu tenho o poder de cura, você não foi curado é porque você não tem fé. Aí joga a culpa na pessoa. Mas Jesus não fez assim. Pedro e João não fizeram assim. Eles falaram: eu tenho o poder de cura, levanta. Não quer levantar? Vem aqui que você levanta. Eu estou brincando, não é que ele diz não quer levantar. Mas eles tinham o poder, e era de graça, e não ficavam jogando culpa no outro porque não levantou. Se eu falei que vai levantar, acabou. Porque ele tem o poder para isso. E Deus moveu o coração de Pedro e João para saberem que agora é a hora da cura. Então vai acontecer. A autoridade do nome do Senhor produz essa cura. Jesus Cristo, na autoridade do seu próprio nome, cura este enfermo, porque ele tem poder para isso. Então eu digo para você: vai lá no hospital e faz a mesma coisa. Você não tem esse poder? Vai lá e faz, levanta. Não, mas os médicos não vão me deixar. Eles vão deixar. Se você chegar no momento de visita para um doente e simplesmente chegar lá e falar: levanta, e a pessoa levantar, nenhum médico vai reclamar com você. Então a pessoa morrendo ali, você vai lá fazer uma visita e fala: seja curado, e a pessoa for curada, nenhum médico vai reclamar com você. Agora, se você começar a falar fica curado, e a pessoa não ficar curada, você vai ficar com vergonha, né? E aí o pessoal vai achar ruim, sim, vai achar mesmo. Então Jesus não tinha esse receio: será que eu mando ele levantar? Mas se não levantar vai ficar feio para mim, né? Não, Jesus não tinha esse receio. Vai que ele não tem fé e aí eu não consigo curar. Não tinha isso. Ele tem o poder de curar. Então exerça, né? Se você tem esse poder, exerça. Ele exerceu e a coisa aconteceu. Um pregador do século XIX, Matthew Henry, ele compara essa cura de Jesus com esse paralítico com o próprio processo de salvação da alma. Não é exatamente o que aconteceu aqui, que é uma cura, né? A gente imagina que talvez a pessoa foi salva também a sua alma, né? Mas muitas vezes não acontecia, não necessariamente a pessoa foi salva, né? A pessoa foi curada fisicamente. Mas a analogia, a comparação é válida, né? Quando Deus ele ilumina uma pessoa para a salvação, aí o pregador fala do Evangelho e a pessoa simplesmente crê. Mas por que ela creu? Porque Deus moveu o Espírito Santo, Deus produziu uma fé no coração das pessoas, Deus faz uma transformação, e essa pessoa não tem papel nenhum, força para se salvar a si mesma, né? Ela simplesmente recebe e dá glória a Deus. Quando alguém ouve o Evangelho e crê, ela está recebendo de Deus, ela não está dando para Deus nada, ela está recebendo de graça, e é como se Deus puxasse essa pessoa pela mão: olha, venha, levanta, né? E o morto ressuscita, né? E a pessoa crê naquilo. Sim, acontece o novo nascimento junto com a fé, não é sem fé, mas essa fé vem por causa de uma iluminação que Deus alcançou a pessoa de si mesma, ela vai ficar lá pedindo esmola, né?
Um ímpio, um perdido, que não tem iluminação do Espírito Santo, ele pode até querer ser salvo, sim, ele quer ser salvo, mas ele quer ser salvo por meio de, tem alguém para me jogar no tanque? Tem alguém para me dar uma esmola, né? Tem alguém para me ajudar nas minhas boas obras? Sei lá, ele tem os seus caminhos para tentar chegar na salvação, mas eles não entendem o Evangelho da Graça. Quando o Espírito Santo ilumina a pessoa, e ela percebe a beleza do Evangelho, a glória de Cristo na salvação, aí acontece a transformação, né? Porque Deus o alcançou, porque Jesus aí o levanta dos mortos, né? Então é uma comparação, eu achei bonita a comparação que esse pastor fez, né? Então você tem aí Jesus apresentando essa cura, né? Assim como ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1, aqui ele está dando uma cura de graça para este paralítico, né? Não é? Oi? Apesar de que o homem tinha fé, você não pergunta não. Sim. No verso 16 diz que ele foi curado pela fé. Deixa eu ver o 16 do versículo do capítulo 5. Pergunta, não fica assim, você tem fé, você crê, realmente. No Atos 3,16. Eu estou voltando no João, né? O Atos 3,16. Sim, sem fé você não vai ser salvo, e no caso aqui, ele recebeu, pela fé no seu nome, fez o seu nome. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Atos 3,15: mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vês. Mas pode ser a fé de Pedro, né? Pode ser a fé de Pedro. Não é tão claro assim, né? Mas de qualquer forma, tem essa coisa, né? A pessoa não fica testando. Não tinha dúvida também, não há dúvida aqui, porque ele recebeu a iluminação de Deus que vai acontecer a cura, né? Pedro recebeu essa iluminação, né? Não fica na dúvida com relação a isso, né? Um apóstolo não fica na dúvida na hora de operar um milagre de cura. Bom, versículos... Oi? Sem fé é impossível agradar a Deus. Perfeito, exatamente. Não é? Oi? O versículo 14 de João 5. Ele não dá a entender que o que estava acontecendo com ele era por conta de algum pecado. Sim, boa observação. O que Montares está falando, voltando ao João 5, se você continua a história, né, você vai lendo aí o que aconteceu, você chega depois ele sai, né, aí Jesus encontra com ele no templo de novo. A gente vai voltar nos outros versículos depois, mas Jesus encontra esse homem depois no templo e fala assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais. Então mais, né, sinal que pecou antes, né? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, né? Eu tinha falado no começo, eu não sei se ele nasceu assim ou se ele ficou assim. Versículo 14 parece que indica que ele ficou assim por causa de pecado, né? Pode ser que ele ficou enfermo por causa de algum pecado do passado, e Jesus o curou, e Jesus então alertou: olha, não peque mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. A gente aprende uma coisa aqui com o versículo 14, que às vezes as enfermidades são consequência de pecado, né? Oi, 2. Primeiro... Então, o que eu ia comentar é o seguinte, é que para Israel, logicamente que há fidelidade, há fé e tudo, mas as promessas para eles são: vocês são fiéis, doença não vai chegar à sua casa, vocês serão bem-sucedidos, vocês terão paz. Vocês não são fiéis, desobedecem, então todas essas coisas se chegarão até vocês. Isso está escrito. Conosco não é exatamente a mesma coisa, mas Deus açoita tudo aquilo que tem como filho. A correção do Senhor pode chegar até nós por meio de tribulações, dificuldade, pode ser doença, pode ser muitas coisas. As promessas não são as mesmas, mas tem a aplicação. Tem relação? No seu sentido moral, vamos dizer assim. Essa comparação do Velho com o Novo é muito importante de saber como fazer. É verdade que ele falou, está escrito no Velho Testamento que em Israel, se andar com Deus não fica doente, a nação de uma maneira geral. Tem as exceções, sempre teve, né? Assim, de uma maneira geral a nação vai ficar saudável e rica, e se a nação não andar com Deus, ela vai ficar enferma e pobre.
Mas individualmente você tem todos os casos sempre acontecendo. Às vezes a pessoa anda com Deus e fica doente, às vezes ela prospera aparentemente, até o dia do juízo final, né? Tudo isso acontece também. Irmão Gabriel. Também no verso 13 mostra que esse homem aqui foi curado sem saber nem quem era Jesus, ele não tinha. Pois é, fé que Jesus é o Messias, não tinha, né? Boa observação. Não sei. Alguém? Olha o que o irmão Gabriel está falando. Vamos voltar então aqui. Vamos ler então os sequência dos versículos depois da cura. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são, né, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado, isso é importante, né? Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar o leito. Engraçado, eles não perguntaram: você não estava paralítico ou doente, sei lá? Como é que você está? Não ficaram impressionados que ele estava andando, né? Isso aí que devia chamar a atenção. Que milagre é esse? Está nem aí com o milagre. Só está vendo alguém carregando uma maca ali, um leito, né? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Quer dizer, parece que Jesus não fez mais curas, podia ter curado todo mundo, não. Ele parece que fez uma cura e saiu. Não queria aquela multidão, muita confusão nessa hora, ele não queria, saiu por causa da multidão. Mas ele não sabia, de fato. Crer que Jesus é o Messias, nem falou nada de Messias, falou um homem, ele falou para eu levantar e me curou, né? Poder de Deus exclusivamente, vontade, ele foi curado pela vontade de Deus. Não era que ele tinha vontade de ser curado, mas ele não sabia que ia ser assim, não tinha essa fé que Jesus tinha o poder de levantá-lo de repente, né? Pois é, os desígnios de Deus para a glória de Deus, né? Os desígnios de Deus para a glória de Deus. Então, Jesus mandou ele carregar o leito no sábado. Por que Jesus mandou ele quebrar o sábado? Porque carregar leito é quebrar o sábado, né? Por que Jesus manda este homem quebrar o sábado? Porque ele é Senhor do sábado. Por que o Senhor do sábado não manda todo mundo guardar o sábado? Ele manda ele quebrar o sábado. Vamos colocar um detalhe aqui. Qual que é a interpretação dos judeus a respeito do sábado? A interpretação ali dos fariseus, dos rabinos, né, a respeito do sábado. Eles diziam, isso aqui eu li num comentário ali do David Guzik, ele fala assim: na época, os rabinos, os fariseus diziam que um homem estaria em pecado se carregasse até uma agulha no seu manto no dia de sábado. Você já estava em pecado, quebrando o sábado. Isso aí não tem. Esse nível de detalhe aí já é por conta deles, né? Então, eles diziam até que você não podia carregar uma perna artificial. Se tivesse uma prótese, uma perna de pau, não, você não pode andar porque você está carregando uma perna de pau. Então, você tinha que ficar deitado na sua cama no sábado. Hoje em dia, ainda é parecido. Veja só o que aconteceu em abril de 1992. O mesmo pastor faz esse relato. Ele diz que inquilinos num bairro ortodoxo em Israel deixaram 3 apartamentos serem destruídos pelo fogo. Por quê? Porque era sábado e eles não sabiam. Então pegou fogo no apartamento deles. Eles não sabiam se podiam ligar para o corpo de bombeiros para chamar os bombeiros para apagar o fogo, porque era sábado. E aí eles foram procurar o rabino, sem usar o telefone, porque o telefone, você vai ligar o telefone e vai gerar uma corrente elétrica, e isso aí vai quebrar o sábado. Então, eles procuraram o rabino, e o rabino demorou tanto para resolver a questão, ele passou 30 minutos até dizer, sim, pode chamar os bombeiros. Já tinha pego fogo em mais 2 apartamentos, e destruiu 3 apartamentos, porque eles ficaram discutindo se pode chamar bombeiro no sábado ou não. Você vê questões muito parecidas com essa de Jesus, não só nessa passagem, mas em outras passagens. No caso de carregar leito, os rabinos estavam certos.
Jeremias 17, versículos 21 a 22. Porque assim, um incêndio é questão de vida ou morte, né? Então, eu posso até pensar, não, vai, chama logo esses bombeiros, né? Eles vão estar trabalhando para salvar vidas. Um médico que salvar uma vida que está se perdendo, né? Não, chama logo o médico, né? O médico não tem problema em quebrar o sábado para salvar a vida. Agora, ninguém precisa carregar um leito, né? Ele podia ter deixado ali, isso não é questão de vida ou morte, mas Jesus falou para ele carregar. Jeremias 17, 21 a 22, assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Assim, uma agulha, não sei se é uma carga, mas assim, uma maca né? Não era para estar carregando leito no meio da rua. Às vezes uma maca, às vezes era só um colchonetezinho. Um colchonetezinho, né? Eles já entenderam que estava quebrando aí o sábado, né? O fato é que João não desmente a interpretação dos fariseus. João podia, o evangelista que está escrevendo a narrativa, ele podia não comentar nada. Essa é a interpretação dos fariseus. Só que João parece concordar que eles quebraram o sábado, quando ele fala no versículo 18, que eu já li, né? Vou ler de novo. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então João concorda que ele mandou quebrar o sábado. Então, de fato, não precisava ter mandado o homem carregar o leito, mas Jesus mandou. Talvez como um sinal de que, olha, este era aquele homem que vivia nesse leito, então está servindo como testemunho para a sociedade. Ele está carregando o leito para mostrar, eu era aquele que vivia deitado neste leito e agora eu posso andar, né? Não sei se é essa a intenção de Jesus aqui, mas o fato é, para Jesus havia coisas mais importantes do que cumprir à risca a lei do sábado, conforme a interpretação farisaica, né? Note, eu vou ler rapidamente 2 textos ainda do Novo Testamento sobre a quebra do sábado. Um está em Lucas 6, versículo 16 em diante, é isso? Lucas 6, 16. Não sei se eu peguei a passagem correta. Não é isso aqui não. Lucas 6, 16, 17. Não é isso. Não. Vamos ver se é João. João 6, 16 e 17. Não, também não. É Lucas 6, 6 e 7? É Lucas 13 e 14. Peraí, então vamos ver o Lucas 6, 6. Tá, esse aqui mesmo que eu pensei. Depois eu posso ver o outro também, mas esse aqui é o Lucas 6, 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Nunca estava preocupado com a pessoa doente. Eu estava preocupado se alguém vai fazer alguma coisa que eles podiam acusar Jesus, né? Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Absurdo, né? É lícito salvar uma vida no sábado? Não tem nem que pensar. Tem que pensar, né? Lógico que é lícito. O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Quando o Senhor do sábado, que é Deus, fala: hoje pode fazer isto no sábado porque eu mando. Quantas vezes Israel rodeou Jericó? Por quantos dias? 7. Opa, então não tem como fugir do sábado. No 7º dia, quantas vezes eles rodearam a cidade?
7 vezes no 7º dia. Se o 7º caiu no sábado, então eles rodearam uma cidade inteira 7 dias e ainda foram para a guerra depois. Quebraram o sábado. Uma rodeada só nos outros dias também já estava quebrando o sábado. Se Deus mandou, nem Moisés questionou. Ele foi lá e obedeceu, porque Deus é o Senhor do sábado. E Jesus está se colocando como Deus, como o Senhor do sábado. Eu sou Senhor do sábado, eu digo, carrega o leito, porque eu quero que isso sirva para a glória de Deus. Então, se Jesus entende que isso vai servir para a glória de Deus, quem é um fariseu para questionar, né? Mateus 12. Versículo 1 em diante. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, nem só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, porque eles ficam trabalhando no sábado, né? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o sábado. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, né? Ele é Senhor do sábado. O versículo 9 em diante: partindo dali chegou à sinagoga deles, estava ali um homem que tinha a mão mirrada. Ele vai continuar aquele mesmo milagre que nós acabamos de ler, né? Então, 2 ocasiões, o Senhor Jesus é Senhor do sábado. O Senhor do sábado, então, não é contra a lei de Moisés, o Senhor do sábado dizer, pode colher espiga de milho no sábado, né? Ele determina as prioridades e até quando ele vai quebrar o sábado ou não, né? Ele diz quando que isso pode ser feito e quando não pode ser feito. Sim, Jesus disse que eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele é o cumprimento profético da lei, mas ele aponta um tempo de transição, sim, de que a lei estava chegando ao fim e que a lei iria acabar. Consequências, então, disso tudo os fariseus aí querendo persegui-lo e matá-lo. Jesus, então, tinha essa autoridade sobre os doentes, autoridade sobre os demônios e autoridade sobre o sábado. Então, a lei, só para finalizar, Lucas 16:16 é um texto muito importante sobre isso. Jesus fala, né? Eu não li aqui o versículo, mas ele diz: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Que trabalho? Trabalho de salvar as pessoas. E esse era o emprego dele, né? O emprego entre aspas, né? O mistério dele. Então ele estava sempre trabalhando, inclusive sábado. Ele não ia chegar num sábado e dizer: hoje eu não vou evangelizar porque hoje é sábado, hoje eu não vou curar porque hoje é sábado. Ele trabalhava. E isso gerava escândalo. Mas existia uma razão. A razão é que Lucas 16:16, Jesus fala: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. Acontece uma mudança aqui, na época que João Batista, ele traz uma nova dispensação, ele traz uma nova época, ele deixa bem claro, a lei durou até João Batista. Então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Essa parte a gente explica outro dia, mas houve uma mudança. Houve a mudança de que antes estavam todos debaixo da lei, cada preceito da lei. Agora vai mudar, vai começar a era da graça, da igreja, e nós não estamos debaixo daquela lei, porque ela vigorou até João. Tem muitos cristãos que não entendem isso até hoje, que a lei vigorou até João Batista, depois começa uma outra época. Hoje, alguns fazem distinção entre dias e dias, outros julgam todos os dias iguais. Por isso que nós estamos aqui cultuando no domingo, porque nós não fazemos essa distinção. Eu tenho que cultuar no sábado, senão não sou salvo. Não fazemos essa distinção. Nós entendemos que podemos cultuar debaixo da bênção de Deus, cultuar no domingo, e não estamos em pecado por conta disso.
Deus não está furioso com você porque você está aqui hoje cultuando o Nós não Senhor podemos Jesus. esquecer, irmão, que a graça ela requer de nós muito mais coisa que a lei. É isso a gente vai ver quando estudarmos o Sermão do Monte, né? Mateus 5. Vamos chegar lá. A exigência de santidade da época que vivemos é muito maior ainda. Aproveitando libertinagem. Estamos debaixo da lei do amor e da lei de Cristo, mas é lei, né? Existe uma lei, estamos debaixo de uma lei. Não é aquela de Moisés, né? Mas ela se parece muito com a lei de Moisés em muitos aspectos, né? Não vamos parar de estudar a lei de Moisés, vamos estudar assim. Só que nós vamos estudar agora à luz da revelação do Novo Testamento. Ok, irmãos? Vamos então encerrar por aqui essa manhã. Eu passo a palavra de volta ao irmão Manuel.